Itatiaia Internacional. A guerra iniciada por Israel contra o Irã entra hoje no 6º dia com forte sinalização dos Estados Unidos que podem entrar no conflito. Nas últimas horas, a Força Aérea Israelense bombardeou uma universidade ligada à Guarda Revolucionária e atingiu 12 bases de mísseis iranianas. O Irã lançou pelo menos 40 mísseis contra o território de Israel e disse que atingiu o QG de Mossad, a Agência de Inteligência Nacional de Israel em Tel Aviv. Segundo informações oficiais, não houve alteração no número de vítimas dos dois lados. 224 mortos no Irã e 24 em Israel. E de Israel, mais informações ao vivo com o nosso correspondente Michel Gavendo. Neste momento em Israel, 1h07 da tarde. Ô Michel, boa tarde para você aí. Quando a gente fica com a esperança de que pode haver um cessar-fogo, né, uma diminuição dos conflitos, a gente vê agora a possibilidade, sinalização de que os Estados Unidos podem entrar na guerra. Isso agravaria ainda mais a situação? Bom dia para você, boa tarde aí. Bom dia, Estáquio, bom dia, Kátia, bom dia a todos Olá. no Brasil. É verdade, essa é a grande discussão aqui em Israel, se os Estados Unidos vão entrar na guerra, se vão ajudar Israel no projeto declarado de destruir a capacidade do Irã de fabricar bombas atômicas. Israel atacou também nessa noite, segundo a Força Aérea, uma fábrica que fazia essas centrífugas, que são as peças utilizadas para o enriquecimento de urânio, que seria usado em bombas atômicas. Israel afirma que já atacou mais de 1.000 alvos no Irã ligados ao projeto nuclear iraniano, entre líderes, entre cientistas, entre fábricas de componentes e também entre as usinas atômicas. São 3 grandes localidades no Irã. Uma delas é considerada a principal, só que as instalações ficam embaixo da terra, dentro de uma montanha, a 100, 200 metros de profundidade. Israel não tem armas para atacar esse local. E aí que entra a discussão se os Estados Unidos vão entrar com as armas e os aviões necessários que só os Estados Unidos têm para atacar essa localidade, a principal localidade atômica do Irã. Enquanto isso, Israel continua bombardeando alvos, principalmente em Teherã, a capital do Irã. Também Israel disse que destruiu agora parte dos helicópteros da Força Revolucionária, que é o principal braço do exército iraniano, mas Israel também vem sofrendo. Durante a noite foram ataques do Irã, foram mais de 30 mísseis lançados contra o Irã. Israel não confirma nenhum tipo de dano a sedes de instituições, como o Irã afirma que atingiu a sede do Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel. Isso não é confirmado por Israel. Então, existe também um componente da guerra psicológica, o Irã querendo assustar, ameaçando fazer mais ataques. Hoje também deve haver um pronunciamento do líder máximo do Irã, o Ayatollah Khomeini. Ele deve fazer um pronunciamento ainda hoje, prometeu fazer esse pronunciamento à nação iraniana. Israel também perdeu hoje, pela primeira vez, um avião, aqueles aviões robôs, veículos não tripulados. Um grande avião de vigilância no Irã foi derrubado. Israel admitiu que o Irã conseguiu derrubar esse avião. É um avião que tem autonomia, pode ficar 30 horas no ar, a 9.000 metros de altura. Ele tem câmeras de vigilância, ele é usado em operações de inteligência. Então, a gente tem mais um dia de guerra, mais um dia de ataques em Israel, mais um dia de bombardeios também em Teherã. E, por enquanto, Kátia e Eustáquio, poucas perspectivas diplomáticas de terminar esse conflito. Ô, Michel Gavendo, e nas últimas horas a gente viu uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigindo, uma rendição incondicional do Irã. Neste momento, qual que é o cenário que se tem, por exemplo, das principais cidades da capital Teherã? As pessoas estão esvaziando, deixando suas casas, deixando esses locais, buscando refúgio e indo para onde? Qual é a informação que você tem? Olha, tem muita gente tentando sair de Teherã. O exército de Israel, conforme fez na faixa de Gaza, lá contra o Hamas, está fazendo a mesma coisa em Teherã, avisando as pessoas, dizendo saiam de regiões onde há instalações do governo, porque nós vamos atacar. Então tem muita gente saindo de Teherã, procurando refúgio ou em parentes ou em cidades menores ao redor da capital. O Irã é um país grande, tem bastante território, tem grandes congestionamentos
das pessoas tentando sair do Irã. Há problemas no sistema bancário por causa de ataques cibernéticos que atrapalharam os caixas eletrônicos, não estão funcionando em Teherã. Então, mais ainda também, muita gente fica, né? Muitos civis continuam em Teherã. Há alguns sinais de oposição ao regime dos ayatolás que controla o Irã, o regime xiita, a ditadura religiosa xiita do Irã. Alguns gritos em janelas, algumas postagens em redes sociais de pessoas com slogans, com gritos contra o governo dos xiitas. A oposição do Irã no exterior também, fazendo alguns discursos, pedindo para as pessoas atacarem o regime, mas, por enquanto, os ayatolás e a guarda revolucionária, o exército iraniano, o serviço secreto iraniano ainda tem o poder, ainda controla as ruas de Teherã, ainda não há sinais também de queda do governo por lá. Ô Michel, mais uma questão que circularam nas últimas horas informações que dizem que é de montagem, de inteligência artificial, de um grande míssil que teria sido produzido pelo Irã com material nuclear e que o Irã estaria anunciando que seria uma grande surpresa o lançamento desse míssil, ele estaria sendo transportado já de uma região para outra. É fake news? É verdade, não é? Isso tem preocupado a região? Olha, Eustáquio, grande parte das notícias que saem do Irã, elas são ou exageradas ou falsas. O Irã vem alegando que destruiu todas as cidades de Israel, que atingiu as instalações de eletricidade do país, as instalações nucleares de Israel, e tudo isso é simplesmente mentira, isso não aconteceu. Os danos causados pelo Irã são grandes, é verdade, são mais de 20 mil casas e apartamentos, moradias em Israel que foram atingidas, tem 34 mortos, mais de 40 mísseis caíram, mísseis com bastante explosivos. O Irã tem essa capacidade, mas é exagero. Muitas das notícias que saem da agência oficial iraniana são exageradas. Isso tem também um componente na guerra, que é provocar a tensão. O terror psicológico, né? Colocar a população israelense em estado de estresse, porque o Irã pode ser, não é impossível que o Irã tenha algum tipo de armamento, pelo menos não uma bomba nuclear, mas um tipo que se chama de bomba suja, bomba com componentes nucleares, e que tenha alguma surpresa também, alguma arma surpresa para atacar Israel. Mas Israel afirma que está pronto para se defender e que, se o Irã tomar alguma atitude desse tipo, a resposta de Israel vai ser ainda mais forte, porque, apesar de não admitir publicamente, Israel tem pelo menos 200 bombas nucleares. Michel Gavendo conversando com a gente ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia, correspondente em Israel. Obrigada pelas informações. Até breve. 7h15.